Se você observar um determinado grupo de pessoas que alcançaram ótimos resultados, você vai perceber um padrão de ações. Sendo assim, é super importante você analisar diversas redações que alcançaram a nota máxima para você entender qual é o padrão que está por trás de uma nota tão maravilhosa que eu tenho certeza que você também quer alcançar. Sendo assim, nesse vídeo eu vou estar analisando junto com você padrões de redações nota 1000. Então vem comigo que essa aula será muito importante para você, pois perceberá padrões que levaram pessoas a conquistarem aquilo que você deseja conquistar, tá certo? Então, bora lá! Oi, viajantes, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho ajudado nos últimos anos centenas de alunos a conquistarem a aprovação no curso de seus sonhos por meio do 900+ na redação do Enem. Já aproveita para se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também me acompanhar nas redes sociais. Eu vou estar deixando todos os arrobas aqui embaixo, tá bom? Também vou deixar alguns links importantes aqui na descrição, como por exemplo o link do grupo do WhatsApp com todos os inscritos daqui do canal, tá certo? Onde eu envio diversos materiais complementares e super importantes que vão te ajudar aí a alcançar os 900 mais rapidamente, tá certo? Então, bora lá. Então, a gente vai começar baseado no seguinte fato. Se uma redação tirou nota 1000, significa que ela tirou 200 pontos em cada competência. São 5 competências, então significa que em cada uma ela atingiu a nota máxima. E de acordo com cada princípio dessas competências, vou basear para falar aqui sobre alguns padrões que você encontra nas redações de nota 1000. O primeiro padrão está relacionado à escrita. Muitas pessoas acreditam que uma redação nota 1000 é perfeita e que não pode ter nenhum erro. Porém, isso é mentira, tá certo? Porque a redação nota 1000, ela pode ter no máximo 2 desvios, ou seja, 2 erros ali gramaticais, de acentuação, por exemplo. Então, vemos aí um padrão, né, que a maior parte das redações nota 1000 tem aí no máximo 2 desvios, 2 erros relacionados à norma padrão da língua portuguesa. O segundo padrão que eu identifiquei foi que todas as redações nota 1000 abordam o tema de forma completa, ou melhor, elas não tangenciam o tema. E o que seria isso? Seria falar de todas as partes que vêm ali na frase temática. Por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A redação nota 1000, ela fala de todos os pontos. Ela fala tanto da democratização do acesso ao cinema e também no Brasil. Caso uma pessoa tenha falado ali, por exemplo, da democratização do acesso ao cinema e esquece de falar que é no Brasil, já está tangenciando. Então, por isso, é super importante você abordar todas as partes centrais do tema, assim como as redações nota 1000 fazem, tá certo? Então, esse é um padrão aí indispensável que você não pode esquecer, tá bom? Então, nunca deixe de abordar todos os pontos do texto. Além disso, uma dica muito importante é que você pode sim, tá bom? Escrever na sua redação a mesma frase temática que vem lá nos textos motivadores. Não tem problema nenhum você copiar e colar o tema que está lá na prova. Então, vamos supor, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não tem problema você copiar essa frase e colocar lá da mesma forma que veio, tá bom? Claro, você não pode ficar repetindo sempre essa mesma frase. Você vai precisar usar sinônimos depois, para não ficar repetitivo. Porém, colocando uma vez, tá tudo bem. Teve um tema aí também que muitas pessoas tangenciaram, que foi o tema de 2018. E o tema é o seguinte: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Muitas pessoas acabaram falando sobre fake news. Não que o tema não tenha a ver com fake news, porém, a fake news é somente uma parte do tema, entendeu? A pessoa acabou falando todo o texto sobre fake news, então acabou tangenciando. Ela não fugiu do tema, porque tem alguns elementos, né? Ali, por exemplo, ela falou sobre internet, sobre manipulação. Então, a fake news traz tudo isso aí. Porém, ela esqueceu de falar sobre o controle de dados na internet. E isso caracteriza um tangenciamento do tema.
por isso ela acaba perdendo ponto na competência 2. E esse erro aí é muito grave porque acaba tirando muito ponto e isso afeta na sua nota geral e resulta em uma maior dificuldade para você chegar aos 900 mais. Uma forma de você evitar isso é, como eu falei, copiando e colando a frase temática que vem nos textos motivadores. O próximo padrão que eu encontrei nas redações nota 1000 é o seguinte: os repertórios, pelo menos um, é completo, ele atende 3 requisitos. E quais requisitos são esses? Ele precisa ser pertinente, produtivo e legitimado. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá certo? E já vai ter vídeo no canal sobre esses 3 pontos, então não perca aí os próximos capítulos. Além disso, eu notei que a maior parte das redações nota 1000 tem 3 repertórios, porém isso não é obrigatório. Tá? Geralmente é colocado um repertório na introdução, e um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. No entanto, isso não é obrigatório e todas as redações nota 1000 têm, no mínimo, um repertório que o autor trouxe de seu conhecimento, ou seja, o autor não pegou esse repertório lá dos textos motivadores, tá certo? Ele trouxe ali da sua base, ele mostrou ali ao corretor que ele tem um repertório sim, e é no mínimo um. Os outros 2 podem sim ser dos textos motivadores, contanto que esse repertório exclusivo, né, que a pessoa trouxe ali de fora, ele precisa seguir os 3 requisitos, que é ser produtivo, pertinente e legitimado. Outro aspecto muito comum não, é comum em todas as redações, é o desenvolvimento de todas as informações, fatos e opiniões que são abordados no texto, tá bem? Essa é uma dificuldade muito grande de diversos alunos, também foi uma dificuldade minha, porque às vezes a gente acaba deixando algumas pontas soltas. No caso, você acaba falando sobre um problema e discorre muito pouco sobre aquilo e resulta em um pouco aprofundamento do assunto. Por isso, é super importante que você não deixe nenhuma ponta solta, tá bom? Pode trazer exemplos também para poder ficar mais bem explicado. E vou dar um exemplo para vocês. A pessoa fala lá no desenvolvimento que a culpa de existir tal problema, ou melhor, o tema, é o governo. No entanto, ela acaba não discutindo mais sobre isso, ela não explica por que ela acha isso, então ela acaba deixando ali uma ponta solta. Ela só falou, o governo é o culpado, pronto. Mas por quê? Tem que explicar, entendeu? Tem que discorrer melhor sobre aquilo. O outro padrão está ligado à quantidade de linhas de cada parágrafo. Claro que não tem uma regra aí de quantas linhas precisa ter em cada um. No entanto, eu percebi que a maior parte das redações nota 1000 tem em um parágrafo de 6 a 8 linhas. Claro que algumas redações nota 1000 variam, né? Tem umas com desenvolvimento de 9, introduções com 4, 5, 6 linhas, tá tudo bem. Porém, é interessante você ter uma média aí de linhas, tá bom? Eu sempre aconselho você usar no desenvolvimento, por exemplo, no máximo 9 linhas, não passar de 10 em nenhum parágrafo. E na introdução, você pegar e escrever o menor possível, porque a introdução é interessante que seja mais resumida. Além disso, eu notei também um padrão muito interessante, é que a maior parte, na realidade, mais de 90% das redações nota 1000, o desenvolvimento 1 é maior do que o 2. O desenvolvimento 1 tem mais linhas e é bem mais caprichado, digamos assim, do que o segundo desenvolvimento. Por isso, tome esse cuidado, tá bem? Escreva direitinho aí o primeiro. Continuando aqui, nesse padrão aí relacionado à quantidade de linhas, também temos padrão da quantidade de parágrafos. Se você pegar todas as redações nota 1000, você irá perceber que 99% das redações que receberam a nota máxima em 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, são 4 parágrafos que são separados para abordar melhor sobre o tema. Claro que pouquíssimas redações nota 1000 tem 5 parágrafos,
No entanto, eu não te indico fazer isso porque a chance de você deixar pontas soltas ou falar pouco de um argumento é muito grande. Além de que a maioria das pessoas não estão acostumadas a fazerem aí com 5 parágrafos. E eu acho interessante a gente seguir o que já está dando certo. A chance de dar errado com 5 parágrafos é, tipo assim, muito grande mesmo. Por isso eu acho melhor a gente focar no que está dando mais certo, que no caso é 4 parágrafos, tá bem? Além de que fica ali uma quantidade de linhas muito boa para você conseguir falar direitinho sobre suas ideias e tudo mais. Já com 5 parágrafos, você tem menos linhas. E continuando nessa linha de raciocínio sobre a quantidade de linhas, a gente pode concluir que a maior parte das redações nota 1000 tem mais de 20 linhas, tá bem? Tem muitas aí com 25, 27, mas a maior parte, acho que 90%, tem de 28 a 30 linhas, tá bem? Tem muitas com 30, 29 linhas, mas também tem aí uma pequena quantidade com um pouco mais de 20. E claro, não tem nenhuma com menos de 7 linhas ou 10. Primeiro porque menos de 7 linhas você zera a redação. Esse também que, né, gente, é muito pouco. Não dá pra você desenvolver ali muito bem. E eu tô falando isso, não é tipo, você vai escrever mais de 20 linhas e já vai tirar ali uma nota boa. Não. Você pode escrever 30 linhas e não tirar uma nota boa porque você não desenvolveu tão bem as suas ideias. Se você quer tirar 9 vezes mais, a sua redação vai ter automaticamente mais que 20 linhas, porque quando você vai desenvolvendo toda a sua redação, você vai ver que tem todo um passo a passo, você já consegue aí facilmente atingir 20, 25, 30 linhas. No início, eu vejo muitas pessoas no início falando que não conseguem escrever muitas linhas, porém isso é falta de conhecimento da estrutura da redação. A partir de que elas conhecem, elas veem como é fácil chegar às 30 linhas, além de que muitas acabam passando. Então, quando você descobre a estrutura, a sua dificuldade pode ser para diminuir a quantidade de informações que você coloca no seu texto, porque o máximo são 30 linhas e você tem que ter esse cuidado. Porque, claro, se você coloca mais de 30 linhas, o que for passado, né, o que for ultrapassado, não vai ser considerado. Os corretores não irão ler e isso, claro, vai afetar muito na sua nota, porque você vai ter uma redação sem uma finalização. E o que é que vai acontecer? Vai ficar sem sentido e você vai perder ponto. Outro padrão extremamente importante que você encontra em todas as redações nota 1000 é a tese dividida em 2 núcleos, ou melhor, 2 argumentos. Isso é indispensável porque se você tem 2 argumentos, você vai trabalhar cada argumento em um desenvolvimento. Então, você tem que ter aí 2 núcleos argumentativos, tá certo? Para você poder trabalhar cada um nos desenvolvimentos. Aí entra a questão das teses. A maior parte das teses que você encontra na redação nota 1000 são teses explícitas. E para você que não sabe o que é tese, é ali o finalzinho da introdução, onde você coloca a sua opinião sobre o tema e traz ali, por exemplo, causas ou consequências sobre o tema e você vai abordar melhor cada uma dessas informações no desenvolvimento, tá bom? Então, isso, resumidamente, é o que é a tese e eu falo melhor no vídeo sobre introdução. E a maior parte das redações nota 1000 tem uma tese explícita, ou seja, elas deixam ali a amostra, elas já colocam quais serão os argumentos de cada desenvolvimento. Já tem aí uma minoria de redações nota 1000 com teses implícitas. No caso, eu vou dar um exemplo para vocês, que seria o seguinte: é necessário, portanto, analisar as causas que explicam a existência desse tema. Então, aqui nessa tese, que é colocada lá na introdução, está falando que é necessário analisar as causas. E já nos desenvolvimentos você vai explicar quais causas são. Essa é uma tese implícita porque você não está colocando diretamente qual é a causa. A minoria das redações nota 1000
utilizam essa estratégia, já a maioria utilizam a estratégia de colocar lá logo qual é o argumento, qual é a causa, qual é a consequência, e não esperam para desenvolver isso nos desenvolvimentos, tá bom? Então, as duas formas dão certo, porém eu indico você fazer aí uma tese explícita, tá bem? Antigamente, lá para 2018, 2017, as teses implícitas eram muito mais comuns, só que hoje, atualmente, o que a gente tem mais encontrado nas redações nota 1000 são teses explícitas. 2022, 2023, se você pegar as redações que receberam a nota máxima, a maior parte das teses são explícitas. Outro padrão indispensável no seu texto aí é a questão do texto circuito. E é uma estratégia que eu utilizo muito, muito mesmo. E, resumidamente, é um texto que quando você lê, você percebe que está totalmente conectado, totalmente encaixado. Então, vamos supor, você lê ali a conclusão, você já percebe informações que foram faladas anteriormente. É um texto que retoma o que foi falado, retoma repertórios, argumentos. Então tem uma conectividade, sabe? É um texto circuito, é um texto ali que está todo amarrado. Você percebe diversas conexões. Então isso é muito importante, principalmente para a competência 3, que é a competência que as pessoas têm mais dificuldade. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Um exemplo próprio de como eu fiz um texto circuito na minha redação do Enem 2018, no tema O Estigma Associado às Doenças Mentais no Brasil. E você pode estar conferindo a leitura desse texto que eu fiz aqui no canal, tá bem? Eu deixei um vídeo lendo e explicando cada parte. E eu falei melhor sobre essa questão do texto circuito também. Mas, resumidamente, o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês foi o seguinte. Na conclusão, eu retomei não somente os argumentos, mas também repertórios e ideias. Então isso deu muita conectividade ao meu texto. Na conclusão, por exemplo, eu já iniciei retomando os argumentos que eu falei em cada desenvolvimento. E na finalização do texto, ali no desfecho da conclusão, eu retomei o repertório da introdução e o repertório do desenvolvimento 2 também, tá bom? Além de que toda a proposta de intervenção, toda a resolução do problema é voltado para os desenvolvimentos. Porque pensa comigo, se eu falei no desenvolvimento 1 que o problema é X, na conclusão eu tenho que resolver esse problema X e não resolver problema Y. E corrigindo diversas redações, eu percebi que muitas pessoas fazem isso. Por exemplo, coloca lá que o problema, o tema existe por conta que não tem palestras nas escolas que abordem sobre isso, BBB e bababá. Mas na conclusão coloca que a mídia tem que fazer isso e aquilo. Só que pensa comigo, se você falou que na escola não tem palestras, na conclusão você vai colocar o quê? Que o governo, por exemplo, sei lá, o MEC, o Ministério da Educação, coloque palestras nas escolas. Isso você vai estar resolvendo o problema que você falou lá em cima, entendeu? Se você coloca um problema X, você resolve o problema X e não o YZ. E isso sim também dá conectividade ao texto, transforma ele em um texto circuito, entendeu? Então é super importante. Outra estratégia muito utilizada também é, no final de tudo, retomar o repertório da introdução, porque fica bem bacana, tipo assim, tá aqui no finalzinho e puxa lá do começo, fica muito massa. Mas claro, também tem redações nota 1000 que retomam repertórios dos desenvolvimentos, não tem problema nenhum, porém, se você retoma o da introdução, fica bem melhor, porque tá mais longe e, tipo assim, é como se você fechasse mesmo ali, sabe? Você tá no finalzinho e puxa o negócio do início e, enfim, fica bem bacana. Outra coisa muito comum nas redações nota 1000 é a ausência de títulos. Dá para contar no dedo quantas redações nota 1000 utilizaram títulos. É tipo é uma quantidade muito pequena mesmo, assim. É tipo 1% ou até menos disso de redações nota 1000 que utilizam título. E eu não indico por quê você colocar. Primeiro, porque você vai ficar ali perdendo tempo pensando em um tema. Segundo, você vai gastar ali uma linha. Terceiro, não faz diferença na sua nota. Quarto, que se você coloca um título nada a ver, você vai perder ponto, entendeu? Então,
Pra mim, eu só vejo vantagem não colocar título. É ali uma coisa bem mais rápida, prática, entendeu? Então, assim, não indico você por título, não. Mas se quiser também, coloca, tá? Você não... É só ter ali o cuidado certinho. E é isso. Tem vestibulares que exigem o uso do título. Porém, no Enem não é obrigatório, é opcional. Outro padrão, assim, primordial. Na realidade, todos os padrões que eu tô trazendo aqui são super importantes. Mas esse é, assim... uma pedra no sapato de muitas pessoas. A utilização de conectivos. E, tipo assim, eles são super importantes para vocês terem a noção do tamanho da importância. É que existe uma competência voltada apenas para a análise dos conectivos. Eles são super importantes porque são palavras que trazem uma conectividade para o seu texto. Se você for analisar nas redações nota 1000, todas têm, no mínimo, 2 conectivos extra-parágrafos. No caso, são conectivos que ligam os parágrafos. Vamos supor, além disso, quando você coloca ali o além disso no desenvolvimento 2, você está trazendo um conectivo extra-parágrafo, que é um conectivo que está ali, tá falando assim, além disso, além do que já foi falado, aí você vai falar algo a mais. Por isso, ali é um conectivo, tanto de continuidade, como também um conectivo que liga os parágrafos. Outro conectivo muito importante aí é o portanto, muito utilizado na conclusão. E esse é considerado um conectivo que liga parágrafos. Além disso, também a gente encontra conectivos dentro dos parágrafos, que são os intraparágrafos, tá bem? E você tem que ter no mínimo um em cada parágrafo. Se você for analisar as redações nota 1000, todas têm conectivos intra e extra parágrafos, ok? São dispensáveis e não tem como tirar uma nota boa aí sem eles. Uma dica aí que eu dou é, quando você estiver treinando, tentar usar um sempre tentar usar um conectivo após um ponto. É assim, uma dica muito boa que eu peguei aí pela internet e apliquei e fez total diferença. Então, sempre que você estiver treinando, coloca um ponto e tenta colocar um conectivo, ok? E é isso, viajante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bem? São padrões indispensáveis para você colocar na sua redação. E a gente fica aqui com o vídeo de hoje. Deixe o seu comentário com a sua dúvida ou falando se você gostou. E é isso, até a próxima. Um beijo.